E aí, um segundo ponto da sua pergunta, né? Você tinha falado como que isso afeta o brasileiro, né? Assim, a gente sente isso diretamente, assim, é um soco na cara do quanto que a gente sente essa valorização do dólar. Por quê? Porque tudo o que a gente usa é importado. Então, esse equipamento aqui, provavelmente a tecnologia desses equipamentos, de TV, de eletrônico, de celular, tudo é tecnologia estrangeira que é dolarizado. O combustível que a gente usa assim, barril de petróleo é negociado em dólar. Então, assim, tudo que envolve frete, o combustível de avião, dos nossos carros, dos ônibus, de tudo, o transporte, de todos os materiais, tudo isso é dolarizado. Então, quando o dólar sobe, o custo de tudo que a gente sente, de tudo que a gente usa, fica mais caro. Então, a consequência disso é a inflação, é o custo de vida aumentando e, no fim, é a gente ficando com menos dinheiro no fim do mês. Ô, Gabriel, você falou algo assim, só pra esclarecer, você falou emitir título, emitir moeda, o que é isso? Tipo... Tá, vamos lá. Quando um país ele gasta mais do que ele ganha, ele tem que pagar a conta de algum jeito, ele tem que pagar essa conta. Então, emitir moeda seria ele imprimir dinheiro. O governo, ele tem, no caso o governo do Brasil, ele tem a capacidade de criar moeda, de criar reais, né? Uma consequência muito imediata, assim, muito gritante de emitir moeda é a inflação direta, assim, na cabeça, né? Porque se você tem mais de alguma coisa, essa coisa vale menos. Então, a gente já tem um histórico com isso no Brasil, né? De crise de hiperinflação. Então, chegava a 80% ao mês, a inflação ali naqueles períodos, né? Então, eu não vivi essa época, meu pai viveu essa época, ele fala que, assim, tinha um cara no supermercado que ficava etiquetando os preços ali, né? E aí ele pegava lá aquele corredor, ia etiquetando os preços ali, chegava no fim do corredor, os preços já tinham mudado, ele tinha que voltar e já começar tudo de novo. Nossa. Então, né, o Brasil tem um histórico de inflação que já saiu do controle em alguns momentos, e agora a gente está vendo essa situação conturbada de novo, tá? E aí, o que é emitir títulos? É uma segunda opção que o governo tem, que é o Tesouro Direto. Então, talvez alguém que está aí assistindo pode ter já ouvido falar, já investe em Tesouro Direto. O que é? Essa diferença, né, entre o que o governo gasta e o que ele ganha, ele tem que pagar essa conta de alguma forma, então ele pede um empréstimo da gente. Então, se você quiser emprestar dinheiro para o governo pagar essa conta, você pode, através do Tesouro Direto. Então, você vai lá e compra um título do Tesouro e o governo te paga uma taxa de juros. Então, como o governo está com essa situação fiscal descontrolada, ele está gastando muito mais do que ele ganha, esse risco dele te pagar de volta está aumentando. E tudo no mercado financeiro, tudo em investimentos, é essa questão de risco. Se o risco é muito alto, você vai exigir um retorno que também seja alto para valer aquele investimento. Então, o mercado hoje está colocando um risco muito alto ao investir no Brasil, ao emprestar dinheiro para o Brasil. Então, um fato que mostra o quanto que isso está relevante é que ontem, na verdade, né, se você entrasse ali na plataforma do Tesouro Direto, você ia ver um título IPCA pagando IPCA mais 7. Então, você imagina, o IPCA é a inflação do Brasil. Você empresta dinheiro para o governo e ganha toda a inflação mais 7%. É um número muito alto, assim. É um número historicamente muito alto. Para você ter ideia, a última vez que chegou num patamar desse foi lá na crise do impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, é uma situação que tá bem complicada mesmo. E o que mostra que está complicado nesse nível é essa taxa, né? Esse 7% significa que, poxa, a pessoa para emprestar dinheiro para o governo, ela está exigindo um número muito alto de juros, porque a coisa está descontrolada. Né? Ô Gabriel, agora eu queria que você falasse pra gente como que você analisa a relação entre juros e investimento. Juros e investimento. Assim, a gente brinca que o Brasil é o país do rentismo, né? O país dos rentistas, que investir no Brasil, se você olhar bem, é muito fácil. Porque nós temos taxas de juros muito altas. Então, se você colocar um dinheiro ali na renda fixa, fora esse ano, né, que o dólar estourou, subiu muito e tal, acabou não valendo tanto a pena assim a renda fixa, mas, no geral, se você colocar o seu dinheiro em investimentos super seguros de renda fixa, você já vai ganhar muito dinheiro. Então, não é uma realidade, por exemplo, do americano. O americano, a taxa de juros dele é, assim, historicamente muito baixa, perto ali de 1%. Então, o cara empresta dinheiro para o governo nos Estados Unidos, ele não ganha quase nada em troca.
Então, lá ele tem que correr muito mais risco, ele tem que investir em empresas, ele tem que investir em bolsa. Então, aqui a gente não precisa correr tanto risco assim para ganhar dinheiro. E isso reflete, né, a situação no nosso país, a situação do quanto que as nossas contas públicas sempre são descontroladas, o quanto que o Brasil não é para amadores, assim, né? Então, tem um pouco disso. Um outro exemplo de taxas de juros, assim, países europeus e no Japão também, já aconteceram fenômenos de que a taxa de juros chegou a ser negativa. Então, no Japão, por exemplo, você ia lá, emprestava dinheiro para o governo e recebia um juros negativos. Você emprestava 1.000 e recebia, sei lá, 950 no final. Então, são anomalias do mercado que acabam surgindo ali em cada sociedade, né? Mas essa questão dos juros é muito peculiar do Brasil, que nós sempre tivemos e sempre vamos ter juros muito altos. É uma consequência, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, boa para quem investe, para quem coloca um investimento em algo que não é arriscado e vai ter um retorno em troca, mas é muito ruim para a sociedade. Por quê? Porque juros altos significa que o custo do dinheiro é alto. Então, para um empreendedor que quer iniciar um negócio, ele quer, sei lá, abrir um podcast, ele quer comprar uma estrutura, ele quer comprar o equipamento, para ele se financiar, fazer um financiamento disso, ele vai pagar muito caro por isso, porque a taxa de juros é alta. Então, as empresas pagam muito caro para se expandir, os empreendedores pagam muito caro se eles quiserem tentar abrir um negócio, você paga muito caro se quiser financiar uma casa, financiar um carro. Então, todo o ambiente de fomento de negócios fica muito restrito com taxas de juros altas, né? E então esses países em que eu falei, que têm taxas de juros baixas, eles têm uma facilidade maior para fazer a economia girar, para financiar uma casa, para financiar um projeto, abrir uma empresa. Então, essa é a questão ali com investimentos e taxa de juros. Tem essa facilidade por um lado e uma grande consequência para a sociedade do outro. Ô Gabriel, e assim, se o Brasil decidir reduzir essa taxa, vamos reduzir os juros a curto prazo, é possível e teria consequências? É possível, teria consequências gravíssimas. Isso já aconteceu, tá? Como que funciona hoje, tá? Hoje, todos os grandes países, os países respeitados no mundo, né, na economia, eles adotam um sistema que é o sistema de metas de inflação. Então, qual que é a questão? Os bancos centrais são independentes justamente para controlar essas metas de inflação sem que um presidente, sem que um governante fique lá mexendo os pauzinhos, né? Então é algo científico, é algo matemático, assim, né? Que tem que ser seguido daquela forma para que as inflações não saiam do controle. Então, o político, né, o governante, ele sempre quer gastar dinheiro. Chega lá perto da eleição, ele quer fazer obra, ele quer mostrar, ele quer ser reeleito, né? Então, se a gente deixasse isso na mão dos governantes, eles sempre iam extrapolar, eles iam sempre gastar muito. Então, o Banco Central precisa ser independente para controlar o fiscal, controlar o monetário ali, né? E impedir essa inflação de sair do controle. Então, o que acontece? Se, por influência de um presidente, se por influência de um governante, ele influenciasse ali um diretor do Banco Central para abaixar esses juros, na canetada ali mesmo, na influência, qual que seria uma sinalização para o mercado disso? Seria uma sinalização, poxa, o Brasil não está mais se importando com a inflação. O Brasil não está se importando com a meta fiscal. O Brasil não está se importando com gastar menos do que ganha. Então, poxa, vamos sair do Brasil. Vamos mandar nosso dinheiro para fora, vamos parar de investir aqui. Ou então vamos exigir muito retorno, vamos exigir um juros muito alto para investir aqui, né? Então, a sinalização seriam quedas nos mercados, seria inflação muito alta, e principalmente isso, tá? Seria uma inflação muito alta, sentida aí pela população.